A paz do Senhor, bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura da Palavra de Deus deste dia 4 de maio de 2022. Estamos dando continuidade a esta leitura. Continue firme, como eu disse anteriormente. Há algumas partes da Bíblia que são mais difíceis de ler. E 1 Crônicas é um livro assim que no começo dele é um pouco mais difícil. Então eu percebi que algumas pessoas, pelo número de visualizações aqui no YouTube, que elas deram uma diminuída. Mas não faça isso. Leia, continue, vá em frente. Agora nós já passamos essa parte mais difícil. Agora a gente entra numa parte mais narrativa, histórica, que nos ajuda bastante, tá bom? Então vamos continuar, fique firme, não desista, não pode, porque Deus tem algo maravilhoso para nos ensinar, para colocar no nosso coração. Então, bora lá! Eu peço agora ao Espírito Santo de Deus que Ele te visite neste momento, com graça, com paz, com amor, para que você consiga assimilar aquilo que nós estamos lendo e que o Senhor toque a sua vida de alguma forma em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos lá então. Davi derrota os Amonitas, capítulo 19. Algum tempo depois, morreu Naás, rei dos Amonitas, e seu filho Hanum subiu ao trono. Davi disse: vou demonstrar lealdade a Hanum, assim como seu pai, Naás, sempre foi leal a mim. Então Davi enviou representantes para expressar seu pesar a Hanum pela morte do pai dele. Mas, quando os representantes de Davi chegaram à terra de Amon, os líderes amonitas disseram a Hanum: o rei acredita mesmo que esses homens estão aqui para honrar seu pai? Não. Davi os enviou com o objetivo de espionar a terra, para vir e conquistá-la. Então Hanum prendeu os representantes de Davi, raspou a barba de cada um, cortou a metade de suas roupas até as nádegas e os mandou de volta a Davi. Quando Davi soube do que havia acontecido, enviou mensageiros ao encontro dos homens para que lhes dissessem: fiquem em Jericó até que sua barba tenha crescido e voltem em seguida, pois estavam muito envergonhados. Quando Hanum e os amonitas perceberam quanto haviam enfurecido Davi, enviaram 35 toneladas de prata para Aram-Naarim, Aram-Maaca e Zobá, a fim de contratarem seus carros de guerra e cavaleiros. Também contrataram 32 mil carros de guerra e obtiveram o apoio do rei de Maaca e de seu exército. Esses soldados acamparam em Medeba, onde se juntaram a eles tropas amonitas que Hanum havia recrutado em suas próprias cidades. Davi foi informado disso e enviou Joabe e todos os seus guerreiros para lutarem contra eles. As tropas amonitas avançaram e formaram sua frente de batalha à entrada da cidade, enquanto os outros reis se posicionaram para lutar nos campos abertos. Joabe viu que teria de lutar em duas frentes ao mesmo tempo, por isso escolheu alguns dos melhores guerreiros de Israel e os pôs sob seu comando pessoal para enfrentar os sírios. Deixou o restante do exército sob o comando de seu irmão Abissai, que atacou os amonitas. Joabe disse a seu irmão: se os sírios forem fortes demais para mim, venha me ajudar, e se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Coragem, lutemos bravamente por nosso povo e pelas nossas cidades, cidades de nosso Deus, e que seja feita a vontade do Senhor. Versículo 14. Joabe e suas tropas atacaram e os sírios começaram a fugir. Quando os amonitas viram que os sírios batiam em retirada, também fugiram de Abissai e recuaram para dentro da cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém.
Os sírios viram que não tinham como enfrentar Israel. Assim enviaram mensageiros para convocar mais soldados do outro lado do rio Eufrates. Essas tropas eram conduzidas por Sobaque, comandante do exército de Hadadezer. Quando Davi foi informado do que estava acontecendo, reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e posicionou suas tropas em formação de batalha. Entrou em combate com os sírios, que lutaram contra ele mais uma vez. Porém, os sírios fugiram dos israelitas mais uma vez. O exército de Davi matou 7.000 homens em carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria, incluindo Sobaque, comandante de seu exército. Quando os aliados de Hadadezer viram que ele havia sido derrotado por Israel, renderam-se a Davi e se tornaram seus súditos. Depois disso, os sírios não quiseram mais enfrentar os amonitas. Capítulo 20. Davi conquista Rabá. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Joabe conduziu o exército israelita em ataques bem-sucedidos contra a terra dos amonitas. Durante essas operações, cercou a cidade de Rabá e a atacou e a destruiu. Mas Davi ficou em Jerusalém. Joabe conquistou Rabá e a destruiu. Então Davi chegou a Rabá, removeu a coroa da cabeça do rei, e ela foi colocada sobre sua cabeça. A coroa era feita de ouro, enfeitada com pedras preciosas, e pesava cerca de 35 quilos. Meu Deus, uma coroa de 35 quilos, já pensou um negócio desse? Haja pescoço e cabeça para aguentar isso, né? Davi tomou grande quantidade de despojos da cidade. Também tornou os habitantes de Rabá seus escravos e os obrigou a trabalhar com serras, picaretas e machados de ferro. Foi assim que Davi tratou o povo de todas as cidades amonitas. Então ele e todo o exército voltaram para Jerusalém. Batalhas contra os gigantes filisteus. Depois disso, houve guerra contra os filisteus em Gezer. Enquanto lutavam, Sibecai de Husate matou Saf, um descendente de gigantes, e desse modo os filisteus foram subjugados. Durante outra batalha, os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias de Gate. O cabo da lança de Lami era da grossura de um eixo de tecelão. Em outra batalha com os filisteus, em Gate, havia um homem de grande estatura com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo, e também era descendente de gigantes. Mas, quando ele desafiou os israelitas, zombou deles, foi morto por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Esses filisteus eram descendentes dos gigantes de Gate, mas Davi e seus guerreiros os mataram. Davi realiza um censo. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a realizar um censo. Davi disse a Joabe e aos comandantes do exército: façam uma contagem de todo o Israel, desde Berseba ao sul até Dan ao norte, e tragam-me um relatório para que eu saiba o número exato do povo. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor torne a população 100 vezes mais numerosas do que é hoje. Mas por que meu senhor, o rei, deseja fazer essa contagem? Eles não são todos seus servos? Por que levar Israel a pecar? Apesar da objeção de Joabe, o rei insistiu que fizessem o censo. Então Joabe saiu para contar o povo de Israel. Depois voltou para Jerusalém e informou a Davi o número de pessoas. Havia em Israel 1.100.000 homens aptos para irem à guerra, que sabiam manejar a espada, e em Jerusalém havia 470.000. Mas Joabe não incluiu no censo as tribos de Levi e Benjamim, pois achou absurda a ordem do rei. Julgamento por causa do pecado de Davi.
Deus se desagradou muito do censo e castigou Israel por isso. Então Davi disse a Deus: pequei grandemente ao fazer esta contagem. Perdoe meu pecado, pois cometi uma insensatez. O Senhor falou a Gade, o vidente de Davi. Esta foi a mensagem: vá e diga a Davi que assim diz o Senhor: darei a você 3 opções. Escolha um desses castigos e eu o aplicarei a você. Gade foi a Davi e disse: essas são as 3 opções que o Senhor lhe deu: 3 anos de fome, 3 meses de destruição pela espada dos seus inimigos, ou 3 dias de praga intensa, durante as quais o anjo do Senhor trará devastação sobre toda a terra de Israel. Decida o que devo responder àquele que me enviou: 3 anos, 3 meses e 3 dias. 3 anos de fome, 3 meses em que o inimigo ia derrotar eles pela espada, e 3 dias que o anjo do Senhor ia passar sobre a terra. Não tendo para onde correr nessa situação, respondeu Davi a Gade: é melhor cair nas mãos do Senhor, pois sua misericórdia é grande, que eu não caia na mão de homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel e 70.000 pessoas morreram. Meu Deus! E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas, quando o anjo estava prestes a fazê-lo, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte: pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com a espada desbainhada na mão, estendida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel se vestiram de pano de saco e se prostraram com o rosto no chão. Davi disse a Deus: fui eu quem ordenei o censo. Eu pequei e fiz o que era mal, mas o povo é inocente como ovelhas. O que fizeram? Ó Senhor meu Deus, que tua ira caia sobre mim e minha família, mas não castigue teu povo. Davi constrói um altar. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu para lá a fim de cumprir a ordem que o Senhor deu por meio de Gade. Araúna debulhava o trigo quando virou-se e viu o anjo. Seus 4 filhos que estavam com ele fugiram e se esconderam. Quando Araúna viu que o rei se aproximava, saiu da eira e curvou-se diante de Davi, com o rosto no chão. Davi disse a Araúna: quero comprar de você esta eira pelo preço justo. Construirei nela um altar para que o anjo do Senhor versículo 22. Davi disse a Araúna: quero comprar de você esta eira pelo preço justo. Construirei nela um altar para o Senhor, a fim de que ele faça cessar a praga. Pode ficar com a eira, meu senhor, o rei, disse a Araúna. Use-a como lhe parecer melhor. Eu lhe darei os bois para os holocaustos, as tábuas de trilhar como lenha para o fogo do altar, e o trigo como oferta de cereais. Eu darei tudo a ti, ó rei. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não faço questão de comprá-la. Não faço questão de comprá-la pelo preço justo. Não tomarei o que é seu para oferecer ao Senhor. Não apresentarei holocaustos que não me custaram nada. Então Davi pagou a Araúna 600 peças de ouro pela eira, pela terra, por aquele espaço. E essa eira aqui, historicamente e também pela arqueologia, nós sabemos que é
exatamente ali onde você tem a esplanada das mesquitas, das duas mesquitas, né? A mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, lá em Jerusalém. Sabe aquela cúpula dourada? É ali. Então a eira de Araúna era ali naquela plataforma ali. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. E quando Davi orou ao Senhor, o Senhor respondeu com fogo do céu para queimar a oferta sobre o altar. Então o Senhor deu ordem para que o anjo pusesse a espada de volta na bainha. Quando Davi percebeu que o Senhor havia respondido à sua oração, ofereceu sacrifícios ali na eira de Araúna, o Jebuseu. Naquela época, o tabernáculo do Senhor, que Moisés havia feito no deserto, e o altar de holocaustos estavam no lugar de adoração em Gibeon. Mas Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, pois tinha pavor da espada do anjo do Senhor. Capítulo 22 e último desse dia. Então Davi disse: este será o lugar do templo do Senhor, o Deus, o nosso Deus, e o lugar do altar para os holocaustos de Israel. Está vendo só? Então Davi disse: este, na eira de Araúna, será o lugar do templo do Senhor, Deus, e o lugar do altar para os holocaustos de Israel. Preparativos para o templo. Davi deu ordem para reunir os estrangeiros que viviam em Israel e os encarregou de preparar as pedras cortadas para a construção do templo de Deus. Davi providenciou grandes quantidades de ferro, pregos necessários para as portas e suas dobradiças, e deu tanto bronze que não se podia pesar. Também providenciou inúmeras toras de cedro, pois os homens de Tiro e Sidom lhe haviam trazido grandes quantidades de madeira. Davi disse: meu filho Salomão ainda é jovem e inexperiente. Uma vez que o templo do Senhor deve ser um edifício magnífico, famoso e glorioso por todo o mundo, começarei desde já a fazer os preparativos. Assim, antes de sua morte, Davi juntou grandes quantidades de materiais para a construção. Então mandou chamar seu filho Salomão e lhe ordenou que construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel. Disse-lhe: meu filho, eu quis construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus. Mas o Senhor me disse: você matou muitos homens nas batalhas em que lutou, derramou muito sangue diante de mim. Por isso não será você quem construirá um templo em honra ao meu nome. Contudo, você terá um filho que será um homem de paz. Darei a ele descanso de seus inimigos e de todas as terras vizinhas. Darei a ele descanso de seus inimigos de todas as terras vizinhas. Seu nome será Salomão, e darei paz e tranquilidade a Israel durante seu reinado. Salomão é meio parecido com Shalom, e provavelmente a palavra Shalom deriva-se então do nome de Salomão, ou vice-versa. Salomão deriva-se, né, da palavra Shalom, que vem antes dele, na verdade, né? Ele construirá um templo em honra ao meu nome. Ele será meu filho e eu serei seu pai. E eu o estabelecerei, o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você e lhe dê êxito na construção do templo do Senhor, o seu Deus, exatamente como ele me prometeu, ou como ele prometeu a seu respeito. E que o Senhor lhe dê sabedoria e entendimento, para que você obedeça à lei do Senhor, o seu Deus, ao governar Israel. É engraçado que aqui Davi está intercedendo por Salomão e está pedindo que Deus dê sabedoria e entendimento. Salomão, quando vai orar a Deus, o que ele pede? Ele pede sabedoria e Deus dá. Só que no final da vida de Salomão, ele não faz isso aqui que Davi orou para que ele fizesse. O que Davi orou? Que o Senhor lhe dê sabedoria e entendimento. Para que sabedoria e entendimento?
para que você obedeça à lei do Senhor, o seu Deus, ao governar Israel. Ele não fez isso. Você terá êxito se for cuidadoso em obedecer aos decretos e estatutos que o Senhor ordenou a Israel por meio de Moisés. Seja forte e seja corajoso, não tenha medo nem desanime. Trabalhei arduamente para providenciar os materiais para a construção do templo. 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata, e tanto ferro e bronze que não se pode pesar. Também juntei madeira e pedra, embora talvez você precise providenciar mais. Você tem muitos trabalhadores habilidosos, cortadores de pedras, pedreiros, carpinteiros e artesãos de todo tipo. Peritos nos trabalhos com ouro, prata, bronze e ferro. Agora comece a obra e que o Senhor esteja com você. Então Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem Salomão nesse projeto. O Senhor, seu Deus, está com vocês, declarou. Ele lhes deu descanso das nações ao redor. Entregou-as em minhas mãos, e agora estão sujeitas ao Senhor e ao seu povo. Agora busquem o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Construa o santuário do Senhor, a fim de trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados para o templo, edificado em honra ao nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! Amanhã nós nos vemos, se Deus permitir, na próxima leitura, e nós vamos dar continuidade aqui, onde vamos falar sobre os deveres de cada categoria aqui de pessoas que ajudavam, tá bom? Deus te abençoe e fique na paz, em nome de Jesus.